Feira 29 de novembro de 2021, 9 horas e 25 minutos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando que essa aula vem para compensar a aula de sexta-feira, que antecedeu a prova do Enem, né? E como forma de facilitar para vocês, era um momento importante o Enem, nós substituímos essa aula, tá? Então, vamos lá, dar sequência. Na aula de empreendedorismo, nós estávamos tratando do modelo de negócios. Lembra para vocês que na aula passada nós já falamos sobre o modelo de negócios, né? A ideia de criar um planejamento, certo? Para reduzir as incertezas num processo de empreender. Sempre o processo de empreender é muito difícil, né? Porque não depende apenas das questões ligadas diretamente ao empreendedor e à sua equipe. Também ela depende de um conjunto de variáveis que está de forma exógena, de forma externa ao empreendedor. Então ele depende de algumas outras variáveis que ele tem pouco domínio, né? A forma de reduzir essas incertezas, eu estava tratando na aula passada com vocês, é fazer o planejamento. O planejamento do negócio ele pode ser feito de duas formas: estabelecendo um plano de negócios ou estabelecendo um modelo de negócios. Ou os dois conjuntamente, tanto faz. Sempre lembrando o seguinte: quando nós pensamos em modelo de negócio, modelagem do negócio, nós estamos fazendo uma análise inicial, uma análise mais simplista, mais simples desse contexto, tá? E quando nós pensamos num planejamento de negócio, num plano de negócio, nós estamos pensando em algo bem mais robusto, bem mais sintético, bem mais explicado, tá? Certo? Muito bem. Na aula já tínhamos visto as diferenças entre um e o outro, e tínhamos começado a fazer o plano de negócio. Tínhamos começado a fazer o modelo de negócio. Para pensar em modelo de negócio, nós estávamos trabalhando o modelo do Canvas. O Canvas modelo de negócios, né? Que é uma abordagem muito rápida, muito sintética, mas ela é muito eficaz. Quando nós queremos começar a fazer os primeiros planejamentos da nossa empresa, dos nossos produtos, né, das soluções, que no caso de vocês são as soluções digitais que vocês estão criando, né, e essa proposta ela é baseada em 9 blocos, né. Nós já tínhamos visto o bloco proposta de valor, que é o primeiro, né, que eu sempre, metodologia do Ortiz para trabalhar Canvas, eu trabalho primeiro a proposta de valor, para entender, né, quais são os benefícios que esse produto vai levar a quem está consumindo, né, certo? Não apenas a sua funcionalidade, mas os atributos que superam a questão das funcionalidades, né? Por que o cliente deve comprar? O que o cliente, além do conjunto de funcionalidades que ele espera, ele vai receber, né? A outra parte que nós tínhamos tratado era o para quem, né? O para quem. Para quem é esse produto? Para quem é esse negócio? Para quem é essa solução digital, né? E eu acho que, eu repensei um pouco, eu achei que aí nós precisávamos trabalhar um pouquinho mais, embora nós já tivéssemos falado, e eu vou retomar um pouquinho aí, tá? Lembra, essa é a visão completa do modelo de negócios, os 9 blocos, né? 9 blocos separados em 4 dimensões, né? O que, para quem, como e quando. O que é foco no produto, na solução que está se promovendo. O bloco para quem é pensar no mercado, dos consumidores. O bloco como, que é essas três caixinhas em azul aí, é como, a ideia da operacionalidade, como fazer, né? E
a quarta caixinha é o quanto, né, que é a parte financeira do negócio. Para o nosso caso, não vai ser basicamente trabalhar com números, mas é pensar na estrutura, né? Pensar na estrutura. Porque a partir do pensamento da estrutura, nós vamos começar a dimensionar o quanto mais ou menos nós vamos gastar, certo? Mas isso é na sequência. Eu havia apresentado para vocês um conjunto de subsídios, vídeos, que trazem uma ideia melhor do que esse Canvas, né? Modelo Canvas. Nós tínhamos começado essa ideia do Canvas já trabalhando a oferta de valor. Desculpe, aqui é para nós apresentar a sequência, né? A sequência que eu, Ortiz, trabalho. Então, começa por oferta de valor, segmento de clientes, atividades chaves, recursos chaves, relacionamento de clientes, canais de venda, parcerias chaves, fontes de receita e estrutura de custos. Lembro, e eu havia dito isso para vocês, essa ordem ela pode mudar, sem problema nenhum, tá? Ela não é uma sequência estanque, ela pode ser flexível dependendo de como vocês enxergam. Isso aqui é só uma sugestão, ok? Oferta de valor nós já tínhamos falado, né? Já tínhamos passado alguns exemplos, algumas ideias que eu trabalhei com vocês, esse tipo de coisa, né? Tá? Aí eu tinha passado meio que abatido sobre a segmentação de clientes. E aí eu achei necessário nós voltarmos. Tá? Muito bem. Segunda etapa, e aí eu volto, ó, depois da oferta de valor, o principal é nós trabalhar segmentos de clientes. Para quem o meu produto vai ser voltado. Porque acontece? O mercado é um conjunto de pessoas que muitas vezes possuem necessidades e desejos semelhantes, mas que também possuem necessidades, desejos e costumes, como está dizendo o texto, diferentes. Então, o meu segmento, meu negócio, a minha empresa, o meu produto, muitas vezes ele é o quê? Ou voltado para um grupo específico, que tem necessidades, desejos e costumes específicos, ou ele pode também atender um grande grupo, né? Certo? Óbvio que nós precisamos lembrar, hoje em dia, as pessoas, na sua maioria, não que seja na sua totalidade, mas em grande parte dos consumidores, ele quer um produto que seja diferenciado, que seja melhorado, muitas vezes customizado só para ele ou para um grupo muito pequeno, porque ele pretende, e aí é um contrassenso, né? Ele quer algo diferente para si ou para o seu grupo, porque ele quer se sentir pertencido àquele grupo, né? Eu sempre brinco nas nossas aulas com o Samuel, né? Embora o time de Samuel ganhou do meu time essa semana aí, né? E o meu time ontem ganhou do time dele, mas enfim. Quando ele compra uma camiseta do clube do coração dele, que é o São Paulo, certo? Ele está buscando comprar algo diferente dos demais. Veja, uma camiseta do São Paulo, um valor que para muitos pode ser elevado, acima de R$200, mas que para ele, em virtude das suas necessidades, desejos e costumes, não é tanto. Para expressar o amor ao time do coração dele, ele não acha tanto. Mas por que ele precisa expressar? Porque ele quer sentir pertencido no grupo dos torcedores do São Paulo. Então, se eu estou pensando num negócio voltado a um conjunto de clientes, eu preciso entender o que serve esses clientes, como levar eles, como chegar a eles, né? Por isso que entender o segmento de clientes, entender quem são as pessoas que têm potencial de comprar o seu produto, de adquirir a sua solução digital, é muito importante.
Porque você primeiro precisa entender como esses clientes se portam, o que esses clientes têm vontade, desejo e interesse de consumir e como chegar a eles. Tá? A parte simples desse negócio é tentar focar o segmento de clientes por tipo de mercado, certo? E quando nós pensamos em tipo de mercado, nós vamos analisar 5 estratégias, tá? A primeira estratégia é a estratégia das massas. O que é uma estratégia de massa? É atender todo mundo. Não fazer diferenciação. Ok? Não fazer diferenciação. Então, é pensar num mercado, num supermercado, né? Vai atender todo mundo. Todo mundo que quiser comprar alimento vai atender. Perfeito. Eu posso pensar em uma padaria que atende todo mundo. Ele não faz diferenciação. Bom, mas para atender daquela pessoa, para todo mundo, né? E desde aquele segmento que tem baixa renda, a variável preço é importante? Sim, ela é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, se eu quero atender todo mundo, eu tenho que pensar que tem alguns clientes de maior potencial econômico, com mais dinheiro, que eles vão querer produtos melhores. E aí pode ser que o fator preço não seja preponderante. Então, quando nós pensamos num negócio que atenda a massa, eu tenho que entender que eu tenho um segmento que vai estar focado em produtos com preço menor e talvez uma qualidade, os aspectos de qualidade vão migrar para preço, e enquanto eu tenho outros segmentos em que a preço baixo não é importante. Ele quer produtos mais trabalhados, mais complexos, vamos dizer assim, em que preço baixo não é interessante, tá? Vejam, então, a dualidade para uma empresa que pensa em atender a massa. Bom, mas tem empresas que pensam em nicho de mercado. Nicho de mercado, eu estou pensando em separar. A minha empresa não vai atender clientes de baixa renda, que nós chamamos classe B, CDIE, mais ou menos, né? Classes econômicas CDIE são classes econômicas de menor potencial econômico, ou seja, tem uma renda menor, eles vão para preço. Podem ser produtos mais simples, eu não quero dizer que sejam sem qualidade, são produtos mais simples, mas o foco principal na aquisição é preço menor, certo? Isso é um nicho. Eu posso focar em classes de maior poder aquisitivo, classes A e B. Bom, aí eu tenho segmentos específicos, nicho específico de clientes que vão querer pagar um pouco mais pelo produto, mas ter um produto um pouco mais trabalhado, mais enfeitado, né? E eles não se preocupam em pagar mais. Isso é nicho, ok? Isso é nicho, ok? Eu posso ter esse mercado por segmentos. Então, vamos lá. Segmento futebol, né? Clube de futebol. Segmento São Paulo, né? Segmento Corinthians. Tá? Eu posso ter tipo de mercado por segmento, masculino e feminino. Eu posso ter tipo de mercado por tipo de produto. Moda infantil, vender roupa para crianças. Eu posso vender só sapatos, né? Então, aí eu tenho uma loja só para sapatos. Eu posso ter uma loja só para bijuterias. Então, segmentei, para atender só venda de bijuterias, especializar naquilo ali. Posso ter, né, empresa, moda íntima, né, vender só essas roupas que tem uma finalidade, segmento. Eu posso ter, como exemplo de segmento, eu posso ter uma loja, uma prestadora de serviço pet para esses animais nossos de casa, os pets, de pequeno porte. Eu posso ter pet gato, só atender pet gato. Eu posso atender só pet cachorro, né? Certo? Eu posso atender só mulheres.
eu posso atender só homens, então são segmentações de mercado. Quando eu entro em diversificado, eu já não é aquela abertura do mercado de massa, mas é um mercado que abre um pouquinho mais, não é tão segmentado assim, né? Então, a minha loja que antes vendia só calçados, agora vai vender calçados e roupas. Ah, para que segmento? Né? Ah, eu quero atender povo, classe B, C, D. Desculpe, CDIE, preço baixo. Então, eu vou vender roupa e calçado para a população em geral. Ah, eu quero ser segmentado, mas um pouco diversificado. Eu quero vender roupa, né? Country, certo? Então, segmento country para homens e mulheres. Opa, já aumentou aí. Eu quero vender roupa, eu quero ter uma loja de country, cultura country, certo? E em que eu vou vender roupa, calçado e vou vender essa erva para tererê. Ou já segmentei o mercado, tá? Vejam que eu tenho cultura country, par cultura country, mas eu diversifiquei porque eu fui para chapéu, roupa, calçados e já coloquei junto da minha empresa erva, um tipo de alimento. Então, já dá uma diversificada, eu segmento mais amplio o leque. E tem a plataforma multisite, que daí é nós trabalhamos esses mercados que trabalham com multiplataforma, né? Certo? Em que eu posso trabalhar várias formas de chegar ao cliente, várias formas dele falar comigo. Aqui pode ser entendido, alguns entendem também como vários tamanhos, tá? Mas, enfim, quando se pensa um pouquinho mais aberto, de forma a chegar mais no cliente. Quando nós trabalhamos esse bloco, segmento de clientes, algumas perguntas ao criar um produto, ao pensar no mercado, são muito importantes. São as chamadas perguntas-chave. Para quem está se criando valor? Quem são nossos clientes mais importantes? Esses clientes possuem necessidades em comum? Esses clientes são atingidos da mesma maneira? E olha que interessante essa pergunta. Se eles não são atingidos dessa maneira, são clientes que têm um perfil em comum, mas tem maneiras de ser atingido pelo marketing, pela mídia, pela informação da minha empresa, do meu produto, de forma diferente. Como é que eu vou fazer para chegar até eles? E aí depois vem o bloco relacionamento com clientes. Quais são as necessidades em comum desse segmento que eu quero trabalhar? Né? E como é que eu vou saber isso? Ouvindo os clientes, né? Se portando como um cliente e ouvindo os clientes. O que vocês precisam? Se eu fosse colocar uma empresa assim, o que você lhe atrairia? O que faria você comprar? Né? Certo? Definir nossos clientes, fazer um estudo de mercado que faça um balizamento de quem são os principais clientes. Tá? Certo? Esse é o segmento de clientes que nós precisamos ver. Agora que eu falei, vem as perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Vejam, já que não tem perguntas, que nós temos aqui, vocês estão criando uma solução digital. Vocês precisam criar uma solução digital. Alguns dos colegas de vocês pensam em criar uma solução digital para resolver problemas da comunidade, né? Então, vai envolver toda a cidade. Quem são os nossos clientes? Todo morador de Iporá. Né? Enquanto tem outros colegas de vocês que estão pensando numa solução digital voltada especificamente para os alunos. Então, vejam que as necessidades da população de Iporá são diferentes, tá, de quem pensa uma solução digital para alunos do IF Goiano. Porque as necessidades dos alunos do IF Goiano são diferentes das necessidades, desejos e costumes dos moradores em geral de Iporá. Né? Bom, se eu consigo definir o que
estudando IF-UN precisa e quer, valoriza, eu já começo a ter uma visão do que pode ser ofertado para ele, que vai gerar valor. Se eu tenho bem definido quais são as necessidades da população do Porá, eu já sei que, embora seja um número muito maior, eu já sei algumas possibilidades do que ofertar para ele, né? Bom, aí vem a pergunta. Dentro do contexto da solução digital para o município de Iporá, quem são os nossos clientes mais importantes? Veja que aí você quer segmentar. Se você quer responder essa pergunta, você está segmentando, né? Opa, como assim, Ortiz? Eu quero ter todo mundo. Tá, mas espera aí. Vai ser todo mundo da cidade ou vai incluir todo mundo da cidade e do interior? Ah, não, nós estamos trabalhando com um problema de recolhimento de lixo. Nosso problema maior de lixo é na cidade. Então, vejam que muda. Porque enquanto pode ser que o cara da cidade quer recolhimento de lixo, o cara do interior quer boa qualidade nas estradas. E aí já começa a mudar. Né? Pode ser que você não venderia o teu produto ou tua solução digital para o cara que mora no interior. Certo? Tudo bem. Foquei, então, que eu quero atender uma solução digital para um problema social na cidade de Porá. Já comecei a entender que lixo é uma necessidade em comum de todo mundo. Recolhimento de lixo, problema de recolhimento de lixo, problema horário de recolhimento de lixo, cronograma de recolhimento de lixo, etc, etc. Bem, mas será que todos os moradores de Porá sofrem do mesmo problema de lixo? Aí a Bruna vai me dizer assim, não, Ortiz, pelo que eu sei, quem sofre com problema de lixo fortemente é o pessoal dos bairros, das vilas. Porque no centro o recolhimento é todo dia, é bem feito, bababá. Então, veja que daí eu já tenho um outro nicho, um outro segmento de mercado de clientes que podem comprar meu produto, entendeu? Ou que vão usar mais meu produto. Por isso que é importante quando trabalhar a criação de um produto, de um serviço, ou quando pensar em colocar um empreendimento, pensar bem nessa segmentação de clientes. Tá? Vamos adiante. Segmento de cliente. E aí eu faço algumas ilustrações. Será que o cliente do rock pesado, do heavy metal, que está na figura acima, à esquerda, tem o mesmo desejo de consumo daquele cara que gosta de um funk? Talvez sim, talvez não. Ah, vocês vão dizer, sim, Ortiz, os dois gostam de som alto, então eles vão querer a mesma coisa. Perfeito. Mas em termos de consumo de produto, será que é a mesma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? A figura de baixo aí é um garçom de uma churrascaria em contraponto com alguém que pertence à cultura vegana. Será que os dois estão no mesmo nicho? Será que os dois têm o mesmo conjunto de necessidades? Será que a forma de falar com os dois é a mesma? Né? Então, por isso que essa tal de segmentação do mercado, entender o cliente é muito importante. Eu trago um outro exemplo aqui, da questão do turismo. Vamos pensar em vender viagem, né? Vender experiência. Vender viagem é vender experiência. E aí eu trago o exemplo, né, de 4 perfis de consumidor de viagem que pode mudar, né? Como assim pode mudar? Aqueles que querem fazer viagem com os amigos, uma viagem de praia com os amigos, que botam som alto, que fazem festa, que fazem, né? Então ali para se divertir. É o mesmo objetivo da viagem, da experiência de quem quer ter um mar calmo para poder ler, para poder descansar? Vamos entender para quem nós queremos vender. Nós queremos vender para todo mundo, não interessa. A nossa agência de viagem é
atender a massa, todo mundo. Então, tudo bem, ó, pensa em como falar com esse povo, porque eles têm necessidades diferentes, têm desejos diferentes. Tá, você quer, sem problema nenhum. Agora, entenda que a forma de se comunicar com eles é diferente. Da mesma forma que eu pego o exemplo de baixo. Quem quer um turismo ecológico, um turismo rural, mais calmo, né? Em contrapartida, tem gente que quer ir fazer turismo em grandes cidades, em grandes metrópoles, em centro grande, etc, etc. Né? Veja bem, tem um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, a minha família foi fazer uma viagem, nós fomos fazer uma viagem para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Legal, fomos lá passear, conhecer. Todo mundo falava muito bem. E lá pelas tantas, fomos passear num barco e tinha um rapaz lá, um nativo, né? E aí perguntou, e aí, como é que é morar numa ilha? Eu disse, é bom, é tranquilo, não sei o quê. Dá para aproveitar a praia, né? Nos teus descansos dá para aproveitar a praia. E o cara deu risada. Não, nos meus descansos eu quero ir para a cidade. Meu descanso eu quero sentir o cheiro de descarga de carro, eu quero poluição. Aí nós brincamos. Se bobear, tu chega lá no Recife, tu vai para um lugar para ser assaltado, para querer ter a experiência de ser assaltado, que nunca foi. E ele deu risada, ele disse, eu quero a muvuca, eu quero ser assaltado, porque aqui eu não sou, aqui é muito calmo, não sei o quê. Cada cliente com um desejo diferente. Se eu tenho desejos diferentes, eu tenho formas de falar e atender esse cliente de forma diferente. Ok? Certo? Muito bem. Um outro momento que vem é o relacionamento com o cliente. E aqui, tá? Quando nós pensamos em relacionamento com o cliente, que é do grande bloco do modelo de negócios para quem, nós temos que pensar assim, como é que a empresa vai interagir com aquele grupo de clientes que eu estou querendo atender, né? E aí, para aqueles que lembrarem, que estão lembrados da nossa aula anterior, eu tinha dito, olha, uma das propostas de produto é viagem, aluguel de motocicleta de grande porte, para fazer viagens, para conhecer lugares. Aí, a proposta era fazer viagem em grupo de amigos, não sei o quê, não sei o quê. Bom, eu estou pensando o seguinte, uma pessoa que quer viajar de moto, quer alugar uma moto, que é uma motocicleta grande, que é um bem caro, ele vai ter um poder de consumo elevado, porque ele vai pagar caro pelo aluguel de um bem caro, para poder sair, passear e conhecer lugares diferentes. Né? Aí, então, vem a ideia. Bom, mas como é que eu vou interagir com esse cara? Esse cara que pega um avião, desce em Goiânia, vem de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para conhecer o Cerrado. Desce em Goiânia, de avião. Um cara que pagou caro, pagou R$1.000 por dia, alguma coisa desse gênero, para alugar uma moto e sair passear com os amigos. Como é que eu vou receber ele? Aí vem a pergunta, né? Vem a pergunta com as possíveis respostas embaixo da foto do grupo Viajando em Moto. Será que eu vou receber o cara numa barraquinha de tendinha simples, sem água, sem muito tratamento? Ou eu vou ter que me preparar e receber o cara numa boa infraestrutura, onde ele desça do avião, já esteja meio cansado, ele possa sentar, tomar uma bebida, tomar um refresco, descansar, né? Trocar uma ideia com os outros amigos, ter um certo conforto. Como é que eu vou interagir? Né? Aí vocês podem me dizer assim, Ortiz, mas esse cara não vai querer pagar tanto. Será que não? Será que sim? Será que não? Né? Depende. Tem coisas que a gente ouve falar que são interessantes. Vou dar um exemplo para vocês. Você se lembra que teve a Copa no Brasil, né? Copa do Mundo no Brasil. Aí eu estava assistindo um programa de viagem e o cara estava contando que era assim, um grupo
um grupo de turistas de alto poder aquisitivo. Eles queriam o quê? Eles queriam o jogo era, enfim, tinha um jogo importante que era a tardinha à noite, tá? E eles queriam ter experiências diferenciadas. Então, eles queriam o quê? Eles vinham da Europa, da Ásia, eles queriam ter se eu não me engano, um almoço, uma janta na favela, era uma refeição na favela, e a refeição posterior, eles queriam ter num camarote de luxo dentro do estádio onde ia sair esse jogo, um dos jogos principais. Tá? Aí o cara disse assim, como é que eu vou fazer um almoço, uma refeição de luxo para 10, 12 pessoas na favela? E esse pessoal não correu o risco, né, de ser assaltado, ser sequestrado, ser morto. Aí ele contou que a forma como eles acharam isso foi encontrar uma pessoa que fizesse um intermédio, né, certo, com o pessoal da favela, onde eles conseguissem um local bonito, com uma boa vista, em cima de uma laje, onde eles instalaram mesas, né, requintadas, tendas requintadas, levaram um chefe de cozinha para preparar lá, porque a comida tem que ser diferenciada. Isso que foi caríssimo. E o interessante é que, quando acabou, eles tiveram que contratar helicóptero para descer na favela, retirar esse pessoal e levar para o Maracanã, porque tinha que ser rápido a transição. Isso no Brasil. Veja, então, que tem consumidor para muitas coisas, para muitas realidades, para muitos desejos. E quem tem uma empresa tem que ofertar. Se eu miro naquele segmento, eu tenho que atender bem naquele segmento. Por isso que a forma de interagir é muito importante. E ela depende muito do que eu escolho. Se eu escolho um segmento específico, a forma de interagir com esse segmento específico é uma. Tá? Certo? Bom, partindo dessa ideia, eu avanço um pouquinho, né? E passo para a ideia do canal de vendas. O que é o canal de vendas? Dentro da ideia anterior de como interagir, é como repassar para esse cliente, os benefícios que ele vai ter consumindo o produto ou serviço, né? Certo? Que normalmente envolve ações de marketing ou de logística, tá? E aí o exemplo que eu trago é essa figura típica do turista, do estereótipo do turista estrangeiro, né? O cara que vem para um país tropical, que vem de camisa e de calça, certo? Mas que tem um alto poder aquisitivo. Aí a pergunta é, se eu quero atrair esse cara e eu quero fazer que ele tenha boas experiências, as informações dos sites vão ser só em português? Ou vão ser em português e a língua dele? Ou a língua mais falada que ele tem mais acesso? Se eu tiver um local onde só tem, e eu quero esse turista estrangeiro que fala inglês, mas eu não disponibilizo de informações em inglês, será que eu vou estar conversando adequadamente com ele? Né? Aí alguém vai dizer assim, Ortiz, mas esse turista tem que aprender português, como nós vamos para os Estados Unidos aprendemos inglês, esse turista vai ter que aprender português. Será que todos querem? Então ele vai ter que contratar um tradutor, né? Tem o Google Tradutor, ele vai contratar um intérprete, uma pessoa. Mas espera aí, será que isso é a melhor forma? Por isso que, quando nós pensamos no produto, canal de venda é fundamental. Como contatar, como mostrar o nosso produto. Se nós botar só em português, nós vamos atender turistas que falam língua portuguesa, ou aqueles poucos turistas estrangeiros que falam e entendem português. Mas se eu quero atender turista estrangeiro com alto poder aquisitivo, que vai trazer dólares para cá e gastar muito,
e quero facilitar a vida dele, eu tenho que começar a pensar em fazer um sistema de interação, de contato, também na língua dele, né? Para que ele possa sentir melhor, ter melhores experiências, e entendo melhores experiências, queira gastar mais, voltar mais vezes, etc, etc. Tá? Da mesma forma que eu falo isso, eu trago algumas ideias. Bruna, tá me ouvindo? Tô, professor. E aí, essas duas figuras de cima, te lembram o quê? Na viagem? Não. Quem identifica esses dois lugares aí? Yuri, lembra dessa imagem aí em cima à direita? Esse aí eu não tô lembrado, não. Esse é o Morro do Macaco, na esplendorosa Iporá. Uma foto tirada por um fotógrafo aí da cidade, cara, que eu gosto muito do trabalho dele, da arte dele. Se não me engano é Neto Geraldo, coisa assim. Né? Que ele tira fotos da região. E ao lado, em cima, tem uma cachoeira aí na região de Porá, que ele tira também. Bruna, Yuri, Samuel, Stephanie, dá vontade de querer conhecer esses lugares ou não? Dá demais. Dependendo. Pois é. Desculpa, continua. Dependendo do lugar, sim. É só os dois de cima. Perfeito. Se vocês estão achando bonito, imagina os turistas. Quem cruza por Iporá, se consegue ver essas imagens. Será que eles não vão querer conhecer? Provavelmente muitos sim. Aí a pergunta que vem. Dentro dessa lógica, para quem? Como é que eu vou vender esses pontos turísticos, esses destinos para turista? A primeira opção que eu dou para vocês é carro de som. Será que um carro de som vai conseguir atender, chegar ao turista para ele se encantar por esses lugares? Provavelmente que não. Né? Porque esse carro de som só vai passar na cidade de Iporá, né? Dizendo para os iporaenses, vão conhecer esses lugares, né? Provavelmente a maioria dos iporaenses já foi, e quem não foi não tem vontade de ir, então não tem esse desejo. E aí começa a ficar difícil, né? Vamos pressupor que o Ortiz é um turista que está passando e vai seguir viagem, mas resolve almoçar em Iporá. Aí ele ouve no carro do som a propaganda. Será que ele consegue visualizar bem isso? Será que ao ouvir a propaganda, ele vai parar todo um planejamento de viagem que ele tinha para tirar algumas horas para ir conhecer isso aí? Começa a ficar difícil. Bom, então, supostamente carro de som é um sistema de relacionamento, um canal de venda que para esse caso não funciona. Bom, então vamos pensar num outro, né? Vamos pensar num outro caso que é panfleto, que é o do meio, né? Vamos distribuir panfletos, na cidade, nos principais lugares onde os turistas chegam na cidade, né? Nos restaurantes, posto de combustível, na entrada do município. Opa, então quer dizer que agora eu já começo a chegar um pouco mais próximo desse turista, que eu sei aonde ele para, eu sei onde ele come, onde ele abastece, onde ele cruza.
Bom, é uma forma. A pergunta é, será que ela vai ser tão eficiente assim? Ou ele vai receber o panfleto e vai dizer, da próxima vez, ou na volta, vamos se organizar para conhecer isso, porque é muito bonito. Vocês estão entendendo? Então, já melhora um pouco a eficiência, mas eu pessoalmente acredito que não seja tanto, né? A outra forma, que daí, né, é um pouco mais trabalhada, um investimento um pouco maior, é um outdoor, e aquela figura bem da direita embaixo, certo? Que é para ser a imagem de um outdoor. Devo colocar lá na rodovia, normalmente não se coloca na cidade, ou se coloca um na cidade e alguns bem antes da cidade, porque a pessoa comece a visualizar a beleza, e aí ele tem a imagem, né, e começa a criar interesse, começa a criar desejo. E aí, quando ele está saindo lá de São Luís, Montes Belos, está saindo de Goiânia, ele vai dizer, olha que lugar bonito lá em Iporá. Quem sabe nós podemos fazer uma parada lá, porque tem um hotel, podemos fazer uma parada e já conhecer esse lugar. Podemos dormir lá, podemos passar a tarde lá e conhecer esse lugar e já dormimos lá. Vejo que daí eu já estou focando mais, né, e já estou preparando mais, planejando mais isso. É óbvio que daí vem as outras questões, né? Tem maneiras mais eficientes? Claro que tem, né? Claro que tem. Você pode colocar essas propagandas, esses anúncios em sites especializados de viagem, né, em revistas especializadas de viagem, etc, etc. Mas lembrem que a ideia desse slide, dessa apresentação, é tentar mostrar para vocês que quanto mais eu conheço meu turista, mais eu conheço meu cliente, mais eu chego nele. Quanto mais eu chego nele, eu consigo gerar interesse nele. Consigo gerar interesse, necessidade e desejo. E aí, a facilidade em converter esse desejo, esse interesse, essa necessidade em consumo tende a ser muito maior. Tá? Certo? Trabalhar adequadamente a forma de comunicação com o cliente. Certo? Alguma pergunta? Enquanto eu tomo uma água. Bom, desculpa, sem pergunta e sem dúvida, desculpa, nós vamos dar sequência, né? E em dando sequência, eu continuo batendo, né, na tecla de saber se relacionar. E essas imagens nós já tínhamos falado, né, em sala de aula. A ideia de quem quer vender um carro, o seu patrimônio, pode ser um carro, uma casa, e coloca uma placa no carro ou uma placa em casa. Quem é que ele vai atingir? Se caso ele bota uma placa na casa dele para venda, ele vai atingir aquelas pessoas que passam na frente da casa dele e olham a placa. Se a placa for pequena, menor a incidência das pessoas olhar, mais difícil é. Quanto maior a placa, mais chama atenção. Quanto mais chama atenção, mais pessoas vão olhar. Mesma coisa para o carro. Se eu pego um carro, boto placa de vendas e boto dentro da minha garagem fechada, quem é que vai olhar aquela placa? Só quem circula dentro da minha casa, ou só vai ver que as pessoas aquelas que vão ver quando eu tirar o carro de casa. Se a placa for pequena, mal escrita, mal visível, menos pessoas. Então eu vou fazer uma placa grande, bem chamativa, e vou pôr o carro, tirar o carro de dentro da garagem da minha casa e levar para uma rua movimentada. Bom, aí você já aumenta a amplitude de possíveis interessados. O canal de relacionamento muda, né? Bom, mas mesmo assim eu vou atender só aquelas pessoas daquela cidade, daquele município que cruzam ali naquele momento. Qual é a forma de ampliar a visualização do meu produto? Eu vou para uma rede social, vou fazer um anúncio, vou colocar num site de venda especializado de carro, aí eu já começo a ampliar, né?
a mesma ou algo equivalente, a ideia, desculpa que eu passei, a ideia de colocar plaquetas de promoção de lojas dentro da loja. Né? Isso às vezes funciona para um tipo de loja que está num ambiente fechado, que as pessoas passam e são levadas a olhar para dentro. Mas se é uma loja de rua exposta, né, dificilmente a pessoa vai estar dirigindo o carro, tirar os olhos para olhar para dentro da loja. E muitas vezes essas lojas botam placas indicativos pequenos, que são difíceis de visualização. Né? A proposta, então, de fazer essa figura de baixo aí, da direita de baixo, né, se eu quero mostrar meu produto, quero mostrar aquele momento de especial de venda, isso nós passamos semana passada pelo Black Friday, eu tenho que pôr indicativos que chamem a atenção. Né? E a ideia das bandeiras, das flags, né, aí embaixo, que chamam a atenção, que falam sobre desconto, que fazem a pessoa olhar, lembrar da marca e quem sabe olhar para dentro do estabelecimento, etc, etc. Né? A figura do Bar do Araújo, ela é, olha, tradicional no Brasil, né? Porque é um bar, né? Um bar que vende bebida alcoólica, que vende, né? E que está localizado no meio de duas igrejas. Peraí, você colocar um bar no meio de duas igrejas, onde as pessoas normalmente não bebem, os seus frequentadores não têm o hábito de tomar bebida alcoólica? Como é que é isso? Bom, tem duas explicações. Primeiro, ou ele está totalmente errado, mal inserido, né? Ou, segundo, ele está buscando um nicho de mercado que é diferenciado, né? Certo? Bom, ele quer ali porque o cara que saia da igreja vai beber, que vai ser difícil, pode acontecer. O cara que saia do bar, se arrependa de estar no bar e vai rezar na igreja. Então, talvez a probabilidade é menor, né? Certo? Ou vai ter aquele grupo que quer afrontar, né, as igrejas e senta ali para beber. Também pode ser menor, mas vejam que é segmentação de mercado. E é a forma de conversar, é o que chama atenção. Tá legal? Bom, pessoal, para quem vai assistir posteriormente, não está presente na aula, tá? Lembro que eu já coloquei alguns exercícios para vocês fazerem sobre isso, que, segundo a minha indicação, fecham no dia 25/11. Opa, já fecharam, né? Já fecharam no 25/11. Se vocês têm alguma dúvida, me procurem, tá? Tem alguma necessidade, me procurem, para nós podermos ajeitar. Certo? Mas foi feito um exercício sobre isso, e vamos fazer alguns mais, tá? Certo? Bom, na sequência, o meu computador deu uma travadinha aqui, básica, eu vou compartilhar de novo a apresentação. Opa, minha apresentação caiu fora. Tá? Mas, na sequência, nós vamos falar dos recursos chaves, das atividades chaves. Lembram que eu tinha dito o seguinte, meus queridos, olha, são 4 dimensões. O que? Para quem? Como fazer? Como fazer? Quanto para fazer? Tá? Lembrem que nós trabalhamos isso. Então, nesse contexto aí, nós vamos agora para o próximo. Tá? E eu perdi, mas não quer dizer. Vamos lá. Eu perdi aqui um pedaço. Tá? Mas nós não podemos parar, vamos em frente. Ó, a próxima parte do próximo bloco é o como.
O que foi o primeiro, para quem o segundo e o como, né? No como, a ideia é assim: quais são as atividades chaves que levam? Deixa eu fazer a apresentação para vocês. Quais são as atividades chaves? Por atividades chaves, nós temos que entender, quais são as ações, as atividades ou os produtos que devem ser realizados, ofertados, para que a empresa atinja seu objetivo. Tá? Então, exemplos. Nós estamos falando na aula anterior, né, vamos fugir um pouquinho, que uma ideia nossa era colocar um restaurante que vendesse pizza, ou seja, uma pizzaria, e que ela iria basicamente trabalhar com delivery, com entrega. Ela não teria atendimento físico, só entrega. Bom, a pergunta é: quais são as ações essenciais para quem quer colocar um estabelecimento comercial que atenda dessa forma? Mano, porque, tipo assim, Aí vocês vão me dizer: olha, fazer pizza? Tá, mas espera aí, só fazer pizza? Ah, porque é pizza que o cara quer. Ah, legal, tudo bem. Se ele ligou lá para a pizzaria delivery, ele quer receber uma pizza em casa, então ele quer pizza. Será que ele só quer pizza ou quer uma entrega interessante? Uma entrega que não demore. Ah, é verdade, porque se demorar ele fica insatisfeito. Então a atividade-chave não é só a pizza. A atividade é a pizza e uma entrega no tempo que ele espere. Ah, tá, bem. Então nós temos que pensar num bom sistema de delivery. Joia. Não sei se é a realidade de vocês, mas muitos reclamam de pizza, dessas teleentrega, que o motoboy, né, ele bota várias pizzas sem entregar. Quando ele chega no último cara lá da entregar, aquela pizza está gelada. Tá, tem uma caixinha de isopor, mas ela já chega meio, né, não tão quente. Aí vem a pergunta: tá, então peraí, se eu tenho um problema de que essa pizza não chega tão quente, uma atividade-chave é fazer com que a entrega não demore a ponto dela chegar quentinha ainda e ser um diferencial e atender a necessidade do cliente. Ah, é verdade. Então tem que pensar numa teleentrega rápida, né, certo? Dando um prazo legal para que ela chegue quente. Joia. Se eu pensar em teleentrega rápida, eu vou pensar no estereótipo aquele do motoboy que anda acelerando, anda pulando quebra-mola, anda fazendo tudo, né? E aí isso gera um outro problema às vezes, certo? Porque quando ele pula, quebra-mola que ele faz, aquela pizza chacoalha tudo e mistura o milho com o brócolis com a calabresa, e aqueles 3 sabores que você pediu já são um só. Ah, então eu tenho um problema. Se essa teleentrega, ela tem que ser rápida, ela tem que ser cuidadosa para não misturar os sabores. Então, a atividade-chave não é apenas o fazer a pizza. A atividade-chave é também a entrega, né? Uma outra pergunta bem simplesinha: hein? E se eu fizer a teleentrega e o meu sistema de receber pedido não funcionar? É outro problema. O cara faz o pedido, a atendente lá demora 15, 20 minutos para dar um retorno dizendo: ok, seu pedido está sendo processado. Leva 15 minutos para atender o telefone. Então, vejam que não é tão simples assim. Para mim, ofertar um produto, existe um conjunto de atividades chaves que são importantes para que o produto atenda o seu objetivo. Simples. Simples e tranquilo. Mas veja como não é tão assim, tão barbada colocar um negócio. Né? Certo? A sequência é entender se eu sei o que eu vou ofertar e quais as ações, atividades que têm que ser realizadas para chegar naquele produto final, certo? Eu tenho que pensar quais são os recursos-chave. E o que se entende por recursos-chave?
os principais ativos e recursos intelectuais, os recursos físicos e humanos que uma empresa precisa para funcionar. Porque não depende só dela, depende do motoboy, depende da moto do cara do motoboy, que a moto não pode estragar, depende do telefone, depende da internet, né? Então veja que é um conjunto bem mais amplo. Por que é interessante definir quais são os recursos-chave? Porque no momento que eu defino os recursos-chave, eu já vou dizer assim, olha, se eu sei que a entrega da pizzaria, aquela delivery, ela precisa ser rápida, mas não pode ter acidente, eu tenho que preparar o motoboy, eu tenho que treinar o motoboy para que ele seja rápido e cuidadoso. Eu tenho que preparar o motoboy para dizer assim, seu motoboy, lembra que se você correr e pular buraco, pular quebra-mola, você vai misturar essas pizzas e vai chegar lá, o cliente não está satisfeito. Então você tem que começar a trabalhar essas questões, né? Certo? E aí então você denomina quais são os recursos para depois pensar em como trabalhar para evitar aquela problemática. Certo? Essa é a ideia. Bom, povo, eu estou falando bastante e eu vou fazer diferentes agora. Eu vou descompartilhar isso aqui, parar para ser compartilhamento, e vou passar para vocês um vídeo que vai tratar desses temas. E aí sim vocês podem ouvir, né, vocês podem ouvir uma outra fala, vamos dizer assim, né, certo? E que pode ajudar também através de uma outra visão. Só um momento, tá? Esse vídeo aqui é do pessoal da USP, da Universidade de São Paulo, em que eles estão falando de vários blocos do Canvas. Eles já passaram por alguns blocos e agora eles vão entrar nos recursos-chave. Eu estou partindo desse momento 9 minutos e 26, porque eu acredito que vai atender o nosso objetivo, tá? Se caso vocês não estiverem enxergando, vocês só falem, tá? Essa fonte, esse link eu vou passar para vocês, certo? Só vou pedir para dar uma guardadinha que o computador deu uma freadinha aqui. Eu vou ver se eu faço uma coisa aqui. Espero vocês. Eu gosto bastante desse vídeo porque ele ajuda a entender um pouquinho melhor numa outra visão, tá? Só um momento. Aqui. Tá, vamos lá. Só um minutinho que deu uma. Deixa eu ver se eu consigo agora. Próxima etapa, vamos começar a olhar para dentro da empresa, vamos começar então a pensar como é que a organização vai ser capaz de criar o valor e entregar esse valor para o segmento de eu vou voltar um pouquinho que ela escolheu. Primeira etapa, então, definir quais são os recursos principais desta organização. Os recursos, então, são os ativos que ela vai utilizar para ser capaz de gerar as propostas de valor que forem imaginadas. Os recursos variam muito de acordo com o segmento de negócios que a organização atua. Peço desculpa a vocês, acho que tem uma travada na internet. Só um pouquinho. Que no site do Descomplica, vocês podem conferir o gabarito, ele faz uma médiazinha aí com a resposta da galera que já conferiu também. É um espetáculo, né? Pensa. Adoro. A gente é fã do Descomplica aqui. E o Tim Maia?
você não. Pessoal, eu vou tentar iniciar de novo, tá? Vou tentar iniciar de novo para ver se funciona. Só um pouquinho. Só um momento. Só um pouquinho, pessoal. Existem diferentes estratégias de relacionamento, ou seja, eu posso ter algo mais focado, como, por exemplo, uma assistência pessoal dedicada, um funcionário meu, exclusivo para atender o meu cliente. Posso ir para um outro extremo, ou seja, não, eu simplesmente interajo de uma maneira automática, o meu cliente interage com uma máquina, uma ideia de autoatendimento. A ideia, então, do relacionamento é pensar como que vão acontecer esses relacionamentos entre a organização e o segmento de clientes, de forma a entregar a proposta de valor que foi imaginada. Bom, já tenho então fechado todo o meu modelo de negócios principais, incluindo a forma como eu vou ganhar dinheiro, quais são os meus modelos de receita. Próxima etapa, vamos começar a olhar para dentro da empresa, vamos começar então a pensar como é que a organização vai Agora sim, pessoal. ser capaz de criar o valor e entregar esse valor para o segmento de clientes que ela escolheu. Primeira etapa, então, definir quais são os recursos principais desta organização. Os recursos, então, são os ativos que ela vai utilizar para ser capaz de gerar as propostas de valor que foram imaginadas. Os recursos variam muito de acordo com o segmento de negócios que a organização atua. Por exemplo, empresas de capital intensivo vão ter como recursos principais os seus maquinários, ou seja, todos os investimentos em maquinários para ser capaz de fazer o produto ou a realizar o processo que é necessário para criar o valor. Por outro lado, uma indústria como, por exemplo, um banco, ela é essencialmente composta por pessoas e, nesse contexto, então, os recursos principais são as competências que ela dispõe para ser capaz de viabilizar todas as atividades e todos os processos que ela tem de desenvolver para ser capaz de gerar o valor desejado pelos clientes priorizados anteriormente. Definidos, então, os recursos, próxima etapa, colocar esses recursos para funcionar. Em outras palavras, definir quais são as principais atividades da corporação que ela vai executar para mobilizar os recursos priorizados anteriormente para gerar os valores planejados e propostos. Em outras palavras, as atividades, então nós já estamos falando dos processos. Os processos organizacionais, um dos principais ativos das organizações hoje em dia, quais são os processos que ela vai ter que ser capaz de fazer para mobilizar os recursos principais de forma a criar, de forma a entregar esse valor que foi imaginado. Próxima caixinha, pensar quais são as parcerias principais da minha organização. Em outras palavras, no século XXI, um ambiente de extrema competição, é muito difícil uma organização ser capaz de fazer tudo sozinha. Qualquer ideia, ela vai escolher, então, dado os seus recursos principais, ela vai priorizar, então, os seus principais processos. Como consequência, uma parte desses processos vai ter que ser executada por outras organizações, ou porque não é interessante financeiramente para a organização principal, ou porque ela não dispõe dos recursos necessários para executar essas atividades. Então, nessa caixinha, nós vamos estar definindo quais são as principais parcerias que vão ser buscadas e estabelecidas pela organização. O formato dessas parcerias pode variar bastante. Podem ser joint ventures, ou seja, empresas que operam em conjunto. Pode ser regimes de competição, que a gente tem muito hoje em dia, ou seja, eu coopero com uma determinada empresa, de vez em quando a gente compete pelo mesmo projeto, de vez em quando a gente compete pelo mesmo recurso. Pode ser formatos mais tradicionais, como, por exemplo, a relação cliente-fornecedor, onde o preço é a coisa que importa mais. O formato, então, da parceria varia de acordo com o nível de relevância dessa parceria para o modelo de negócios e da capacidade da organização de estabelecer as parcerias da maneira mais interessante para ela. E a última
Pessoal, entenderam o que o rapaz disse? Ficou muito fora de contexto? Queria ouvir de vocês um pouco. Bom, eu vou retomar, ok? Então ele estava dizendo assim... Oi, pode perguntar. Dá um geral aí, eu não entendi o que ele disse muito, não. Beleza. Desculpa, foi Yuri que falou, né? Isso. Yuri, vamos pensar o seguinte. Yuri, time tu torce? Corinthians, tá? Corinthians. O que o Corinthians quer levar para os seus torcedores próximo ano? Título da Libertadores. Tá bom? Conseguiu vaga, quer levar o título. Beleza. Ele tem que levar a vitória. Ele tem que conseguir vitórias para conseguir o título. Concorda comigo? Certo. Qual é a atividade-chave dele? Jogar. A atividade dele é jogar, ganhar para chegar ao título. O que ele quer levar o produto que ele quer levar ao consumidor corintiano é um título. Quais são as ações para ele chegar a esse título? Vitória. Vitória em todo o campeonato da Libertadores, levar vitórias para que ele possa chegar na final, ganhar e ter o título. Perfeito. Tudo bem. Então, qual é a atividade-chave? Tu vai me dizer assim, a atividade-chave dele é ganhar, jogar e ganhar. Bom, aí eu vou te dizer assim, tá, mas para chegar lá e jogar e ganhar, ele vai jogar só no estádio dele? Não. Ele vai jogar, inclusive, em estádios na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, seja onde for. Beleza. Para ele chegar e ganhar, ele não vai depender de um bom transporte, ou de um transporte adequado, que chegue no momento certo, na hora certa? Sim. Então, uma atividade-chave para ele é logística. E aí nós temos aquele triste caso da Chapecoense. Os caras foram jogar uma final de campeonato lá no país da América... acho que foi Bogotá, não sei onde, né? Na América Latina, certo? Só que quando estavam chegando, o avião caiu. Então, uma atividade-chave que talvez eles não tenham se planejado bem, pensaram no menor preço, enfim, não pensaram num transporte de segurança, qualidade, ali acabou o sonho deles. E gerou todo esse problema. Tá? Um outro exemplo. Corinthians vai jogar no Rio de Janeiro, né? E resolve pegar um hotel bom na orla do Rio de Janeiro, na orla de Copacabana. Como é característico no Rio de Janeiro, quando os times recebem os seus oponentes, os caras têm a mania de passar a noite inteira de foguetório. Para quê? Para que os jogadores do time não durmam, não descansam, estejam cansados para o jogo. Então, se eu não me precavejo quanto a isso, quanto à hospedagem, eu posso ter esse problema. E esse problema pode impactar, e esse problema hospedagem pode impactar no desempenho dos meus jogadores. Né? Lembra, teve um caso, não me lembro qual futebol, foi jogar na Argentina, né? Era favorito, né? Aí o time se hospedou num lugar, foi tomar água, deu desinteria em quase todo o time. Cara, os que não puderam jogar, foram lá, o pessoal do banco jogou, o substituto jogou, o desempenho não foi mesmo, foram lá e perderam. E aí culparam a hospedagem, né? As municípios, a hospedagem, não sei quem, porque tinham fornecido alimentos, água, bebidas, alimentos de má qualidade que deu problema estomacal, todos os principais. Veja então que as atividades chaves são interessantes. Bom,
Mas peraí, se eu sei que, então, para levar um título de futebol, não é só jogar, sim, tem logística, hospedagem, alimentação, que recursos eu preciso para isso? Eu preciso, né? Um bom ônibus, um bom avião, uma boa empresa que me forneça isso, se eu não quero ter o meu próprio, né? Vamos lembrar que Real Madrid e Barcelona não contratam um avião, eles têm avião próprio. E por que Flamengo, Palmeiras, Internacional não tem? Primeiro, porque não tem dinheiro. Segundo, porque segundo a forma deles ver, isso é menos importante. Então, eles não têm avião próprio. Eles vão lá e contratam. Esses outros times não. Europeus não. Porque usam mais também, enfim, tem várias explicações. Certo? Vou mudar. Yuri, não sei se eu te ajudei no exemplo. Oi, ajudou sim. Yuri, poderíamos até avançar um pouco assim, ó. Eu sei que em Iporá tem um posto de combustível novo, né? O que o cara que chega num posto de combustível quer? Abastecer? Ele quer o produto, mas ele aceita demorar, que se demore para atender ele? Não. Ele quer um produto de qualidade, que não dê problema no seu carro, mas ele também não quer ficar ali, né, apodrecendo para ser atendido. E ele quer um atendimento que seja de respeito. A minha pergunta é a seguinte: pensa que eu estou viajando de Goiânia e vou para o Mato Grosso. E me organizo para abastecer em Iporá. Chego em Iporá, no posto aquele, vou abastecer e não tem luz. Que é tradicional nesse período. O que acontece? Você sabe qual é a melhor tradução? É que nós estamos aqui em casa e você sabe. Existe a revista atualizada, existe a fiel, a corrigida, a todos. O carro morreu. Até bem pouco tempo não se abastecia sem energia elétrica. O cara vai voltar, se ele passa por essa experiência difícil, triste, ele vai abastecer alguma vez posteriormente em Porá? Não. Bom, se eu sei, eu sou dono de posto de combustível, eu sei que essa é uma atividade chave, atender bem o cara a qualquer momento, a qualquer horário, como eu faço isso? Eu preciso pensar num sistema de abastecimento que mesmo se cair energia, as bombas continuem funcionando, né? Seja isso manual na manivela, ou seja isso num sistema eletrônico, né? O Yuri já ia dizer assim, não, X, hoje em dia com placa solar não falta energia, o cara vai ter energia sempre. Placa solar, um sistema aí de gerador, de fonte, mas então esse cara aí não vai ter problema, ele vai estar sempre atendendo o cara, né? Certo? Então, são recursos, são atividades chaves que serão desempenhadas. Só que para elas serem desempenhadas, eu preciso um conjunto de equipamentos. O meu sistema de placa solar tem que estar funcionando. Essa energia gerada pela placa solar tem que estar abastecendo essa fonte de energia para que ela não pare, para que ela continue sempre fornecendo energia para que a bomba de combustível funcione, né? Se caso não funcione, tem que ter sempre um cara lá para na manivela colocar combustível, esse tipo de coisa. Tem que ter sempre combustível, né? Muitas vezes tem períodos que falta combustível. É porque o cara não tem um caminhão próprio que busque combustível lá na refinaria, aí ele depende do caminhão do outro, o caminhão do outro estragou, vai ficar 15 dias parado, e aí, como é que ele faz? Então, veja que se eu quero desempenhar uma atividade, eu preciso ter um conjunto de recursos chaves. É o Ortiz, né? É o Instituto Federal Goiano.
Se o Ortiz quer fazer uma aula remota, ele precisa da internet. Ele precisa que a internet dele funcione naquele momento, naquele horário. Né? Que a atividade-chave dele é a aula. Mas é só aula? Não, ele precisa que o PowerPoint funcione adequadamente, ele precisa que o computador esteja funcionando, não dê pau, não dê parada. Então ele tem que estar sempre, ou ele deveria estar sempre organizado para que esses recursos chaves funcionem. Ok? Melhorou? Piorou? Continua na mesma. Entendi. Beleza. Vejam que eu já falei de 2 blocos desse modelo de negócio. Já falei em atividade-chave, já falei aproveitei e falei de recurso-chave, porque eles estão muito interligados. Muito, muito mesmo. Da mesma forma que tem uma ligação bem significativa à ideia dos parceiros. A ideia dos parceiros. Muitos chamam eles de parceiros chaves, tá? Parceiros chaves, certo? Alguns chamam de parceiro chave, enfim, isso não muda muito. O que significa? Se eu sei as atividades que eu preciso ofertar para que o cliente saia feliz, faceiro e volte, se eu sei os equipamentos que eu preciso ter para que eu consiga produzir esse produto, os recursos que eu preciso ter para que essa atividade chaves aconteçam e gere o produto, eu também tenho que ter, devo pensar, eu empreendedor, devo pensar em empresas e organizações, né, ou até conjunto de pessoas que sirvam de apoio e facilitem o funcionamento da empresa. E por que estabelecer parceria? Porque nem sempre, a minha empresa tem capacidade de atuar em todos os âmbitos, em todos os setores, e às vezes é mais fácil, mais barato, ela fazer parceria com outras empresas, porque essas empresas especializadas em determinados segmentos conseguem fazer aquela atividade de forma com mais qualidade e de forma mais barata. Exemplo, bem simples. O Instituto Federal Goiano tem no seu campus uma das atividades que são importantes, que é a segurança. Imagina se os laboratórios do Instituto Federal Goiano, Campos Iporá, fossem constantemente assaltados, roubados, furtados. Os equipamentos iam sumir. Se os equipamentos sumissem, vocês teriam mais dificuldade no ensino. Né? Sem equipamento fica mais difícil. Então, a forma de prezar pelo patrimônio é botar segurança, botar guarda. Perfeito? Vamos pôr guardas. O Instituto tem duas estratégias possíveis. Primeiro, ele contratar os seus guardas e transformar eles em funcionários públicos, servidores, ou ele contrata uma empresa terceirizada que forneça essa segurança. Vamos pensar no primeiro caso. Contratar funcionários que vão ser servidores. E o dia que esse servidor fica doente? Nós vamos ter que ter um substituto. E se por acaso um dia ficar doente o guarda, ficar doente o substituto? Vai ficar sem? Não, então nós vamos ter que contratar alguém, nós vamos ter que dar um jeito. Então será que às vezes não é melhor, mais fácil, contratar uma empresa da qual a responsabilidade vai ser dela?
se furtarem, vai ser essa empresa que vai ter que indenizar, porque é a responsabilidade dela. Então, começa a vir essa pergunta. Bom, o que é mais fácil para o Instituto Federal Goiano? Desculpa. Ele produzir a sua própria energia? Ou ele comprar da Enel? Ortiz, não tem nem como. Ele não sabe fazer energia. Ele não sabe tirar a energia da natureza. E se ele fosse fazer, ia ser mais caro do que ele comprar da Enel. Então, compra da Enel. Então, a Enel ou a empresa de segurança são parceiros significativos. Porque quando precisa de energia, a Enel vai lá e garante, supostamente, né? Tá? Certo? Quando ela precisa, está lá a energia para funcionar, os alunos ter aula, o administrativo funcionar, etc, etc, etc. Quando ela precisa, o patrimônio está lá resguardado, porque a empresa parceira, né? A empresa que faz a vigilância, a empresa parceira, está resguardando o patrimônio. Existe uma outra coisa significativa nesse processo. As parcerias vão surgir de acordo com a importância da atividade que elas exercem para o resultado final da empresa. Quando o resultado final depende muito dessa atividade, essa parceria não vai existir. Ela vai ser executada por um funcionário da própria empresa. Exemplo. Por que o Instituto Federal Goiano não tem só professor substituto? Porque o professor substituto não tem todas as responsabilidades do servidor docente. Ele não precisa executar toda, ele não pode executar toda. Muitas atividades são executadas somente por docentes. E por quê? Porque supostamente esse docente tem uma certa responsabilidade, um certo nível de conhecimento, um certo nível de expertise, do qual ele, em fazendo bem feito o seu serviço, ele faz melhor. Gera mais qualidade, gera mais resultado. Então, para atividades fins e atividades com muita importância, normalmente essa parceria não existe. Ela é realizada atividade dentro da empresa. Ok? Certo? Bom, mas para aquelas atividades que não são tão importantes assim, são feitas parcerias externas. O termo não é bem parceria externa, mas é só para vocês entenderem. É repassada essa atividade para uma outra empresa que vai prestar esse serviço. Vocês estão me entendendo? E aí se tenta criar uma parceria forte, com uma sinergia forte, para que esses parceiros exerçam com a melhor qualidade possível o seu serviço e consigam fazer com que aquela empresa que os contratou consiga ofertar ao seu consumidor o melhor produto possível. Exemplos. Stephanie, está nos ouvindo? Sim. Jóia. Stephanie, gosta de hambúrguer, de burger? Não sei como se chama. Gosto. Gosta, perfeito. Para ti, o que faz com que um hambúrguer seja excelente? É o pão? É a carne? É o molho? É o quê? Acho que tudo tem que estar bom, né? Todos os ingredientes. O pão, mas o ovo. O ovo. Mas o mais dos mais é o quê? Não sei, acho que o pão. O pão, perfeito. Tá, então pensa o seguinte, que no hambúrguer do Ortiz, se o pão é o que gera o diferencial para os clientes, será que ele pode depender de que um outro faça o pão para ele? Não, porque não vai ficar do jeito que você faria, né? Do jeito que você sabe que é bom. Perfeito. Por que eu trago isso?
há algumas semanas no Rio Grande do Sul deu um problema, não sei se vocês ouviram. Hamburguerias terceirizaram a carne do hambúrguer. Antes, no início, eles faziam o hambúrguer de carne na hamburgueria mesmo, mas ao longo do tempo isso foi perdendo interesse e eles resolveram comprar um hambúrguer de um fornecedor. Então, vejam, para eles naquele momento, a carne do hambúrguer não era um fator tão relevante na venda do hambúrguer. Tá? Então, o que eles tinham que ter é um lugar adequado, legal, bonito, que montasse o hambúrguer e entregasse para o cara. Perfeito. O que aconteceu? Algumas semanas atrás, descobriram que dessas maiores hamburguerias de uma cidade chamada Caxias do Sul, o fornecedor da carne do hambúrguer estava entregando carne de hambúrguer, o hambúrguerzinho, o bife do hambúrguer, né? Certo? Que era carne misturada de vaca, cavalo velho, não era nem cavalo, né, saudável, de cavalo velho quase morrendo, e outros tipos de carnes que eram impróprias para o hambúrguer, ou impróprias para o consumo. Mas como ele misturava tudo, fazia uma massa, aquilo não aparecia. O que vai acontecer com essas hamburguerias que compravam essa carne adulterada? Será que elas vão conseguir sobreviver no mercado? Steph? Acho que não, né? Porque os clientes vão perceber que a carne é de uma qualidade bem inferior à que estava. Além de poder causar problema para os clientes também, não. E será que só os que vão perceber? Ou será que todo mundo vai ficar com medo? Todo mundo. Ninguém vai querer ir lá mais, né? Exatamente. Então, vejam que, nesse caso, das hamburguerias que estavam vendendo bife de hambúrguer com carne de cavalo, eles acharam que a atividade-chave de fazer o hambúrguer não era tão importante e repassaram para os parceiros. Como esses parceiros não levaram tanto a sério assim, o que eles fizeram? Eles foram fazendo as misturas deles para lucrar mais. E acabaram com a reputação desses lugares. Né? As notícias que estão dando aqui, que esses lugares fecharam, não vão abrir mais, vão à falência, porque ninguém está querendo comprar deles. Vejam a importância dos parceiros chaves no processo. Me entenderam? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas, meu povo? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Pessoal, eu trouxe aqui exemplo da tal da parceria aqui, ó, que eu acho que ela tá meio desfocado. Ó, eu já tinha falado para vocês, mas vamos lá. JBS. Talvez vocês não se lembrem. A JBS, há alguns anos atrás, ela foi denunciada por corrupção. Ela foi denunciada porque
alguns produtos que ela vendia estavam adulterados. E, de uma certa forma, a JBS foi acusada de não ter atenção com o meio ambiente. Então, algum pouco tempo atrás, ela lançou um programa. JBS NZ0 2040. Tá? Emissões de carbono zero até 2040. Mas não só por ela e por todos os seus parceiros. Ortiz, como assim? Então ela está lançando um projeto, e ela está lançando esse projeto, está firme, no desenvolvimento de novas tecnologias para que o nível de poluição seja zero, ou o menor possível. Tem um tratorzinho aqui, né, certo? E então ele está buscando junto aos seus produtores parceiros que eles também adotem essa lógica de ter menos impacto ambiental nas suas produções. Porque se eles têm uma posição, uma característica poluidora, o seu produto também vai ter. Ele é rastreado, ele é analisado, né? Então vai ter. Então ele está trabalhando tanto com seus fornecedores quanto seus distribuidores, uma forma de reduzir o nível de poluição, impacto ambiental das suas atividades. E ele está estabelecendo uma parceria, da qual ele oferece para alguns parceiros investimento, dinheiro para que esse pessoal mude o seu sistema de produção, tá? Bonificação para quem tiver essa atenção ambiental, tá? E isso vai valer também para os seus distribuidores, quem vende a carne. Ele vai criar um programa de apoio para que os supermercados, as padarias, os seus principais parceiros, comecem a trabalhar questões de sustentabilidade, para que possam, toda a cadeia da JBS, toda a cadeia produtiva da JBS, tenha menos impacto ambiental. E aí, vejam, isso é fazer uma parceria forte. Ah, vão ter êxito? Esperamos que sim, mas é um projeto que eles já estão gastando milhões de reais para tentar chegar a isso, para tentar buscar. A importância da parceria-chave para melhorar a visão da empresa no mercado e tentar alavancar as vendas. Por isso, então, volto a dizer que no estudo da modelagem de negócios é muito importante que se pense bem nessas parcerias, que se estude bem as parcerias e que, inclusive, se possível e quando possível, que as empresas estabeleçam bonificações, premiações, assim, uma forma de gerar incentivo para que seus parceiros melhorem as suas operações, sejam mais eficientes, sejam mais modernos, para que esses parceiros possam, primeiro, melhorar os recursos que eles fornecem. Em melhorando os recursos que eles fornecem, né, a empresa possa executar melhor aquelas atividades chaves, e em atendendo as atividades chaves, fazendo melhor as atividades chaves, a empresa consegue levar ao seu cliente tudo aquilo que ela pensou. E tudo aquilo que gera valor para o cliente, que lhe deixe mais satisfeito, e faça com que, ele estando satisfeito, ele volte a consumir, ele fale bem da empresa, né? E em falando bem da empresa, ele prospecta mais vendas, tudo uma reação em cadeia. Certo? Bom, vamos para a finalização. E aí tem uma tarefa, tá? Tem uma tarefa. Vocês têm que montar um canvas do projeto.
do projeto da solução digital. Tá? O nosso próximo encontro, e aí eu já vou colocar lá no Moodle, vocês já vão criar o Canvas da solução digital. Ah, Ortiz, nossa solução digital está meio parada, né? Precisamos repensar ela. Não tem problema, certo? Não tem problema. Vocês sabem que é só me procurar, vocês sabem que é só correr atrás de mim, que eu atendo, mas vocês vão ter que construir a solução digital, o projeto Canvas da solução digital de vocês. Entrega no final desse bimestre, que vai ser o último bimestre. Tá? Lembra que vocês vão entregar o produto e vão ter que entregar o Canvas do produto de vocês. Certo? Avaliado por mim e avaliado pelos colegas. Ortiz, como é que nós vamos fazer esse Canvas? Esse Canvas, ele vai ser feito de maneira online no site do Sebrae. Tá? Online no site do Sebrae. Tá? Vai ter muitas informações, como vocês fazem, vocês podem procurar, eu posso gravar mais vídeo, eu posso atender vocês, nós podemos fazer um monte de coisa. Só vocês têm que entregar para a finalização do semestre. Perguntas, dúvidas? Stephanie. Pode falar. Alguma dúvida, Stephanie? Não, nenhuma. Beleza. Fala, meu ilustre Yuri. Pode dar um resumo aí do trabalho, só para ficar bem claro, né? Na verdade, o que acontece, né, Yuri? Vocês já vinham construindo uma solução digital, pensando nela, vocês já criaram o conceito da solução digital, vocês já criaram os atributos ganhadores de pedidos, vocês já construíram os atributos qualificadores e pedidos dessa solução digital, vocês já pensaram nas funcionalidades dessa solução digital, lembra que vocês criaram ela porque viram uma oportunidade no mercado, e vocês vinham melhorando isso a cada dia, né? Lembra que vocês já me apresentaram, uns apresentaram de forma muito legal, muito, né? Uma visão dele, fizeram uma apresentação bem legalzinha, outros nem tanto, né? Foram só uma apresentação oral, que já é uma coisa menos interessante. E que a finalização do semestre vai ser vocês me apresentar a solução digital, né? Falando daqueles requisitos que nós já falávamos e apresentando o Canvas da equipe, que é essa estrutura aí. Não sei se eu me fiz por compreender, Yuri. Eu entendi. Beleza, Samuel. Nessa apresentação, no caso, então a gente teria que falar daquilo que a gente já tinha feito nas últimas tarefas, e além de falar, né, questão dos atributos, do mercado, e aí, depois de falar tudo isso novamente, e refrisar, a gente apresenta o Canvas do projeto. Isso, exatamente. Porque um é o complemento do outro, tá? Um é o complemento do outro. Mas como eu apresento isso no Canvas? Ó, você está vendo ali, ó, e vai ter lá no Moodle, tem um site no Sebrae que você pode montar o seu Canvas online, tá? Certo? Monta o Canvas online. Depois que você monta, a equipe vai fazer um cadastrinho, tá? Certo? Vai pôr os dados D1 do grupo, dá nome para o produto e vai escrevendo ali. É um passo a passo, é bem facilzinho, é um passo a passo bem fácil, tá? E vai colocando os dados ali, certo? De acordo com o que nós fomos trabalhando, certo? Nós já trabalhamos e fomos trabalhando,
E aí, depois, salva em PDF e apresenta. E vai ter um momento de apresentação oral da equipe, tá? Yuri, ficou entendido? Certo. Esse trabalho aí, ele não entra em conflito lá com aquele do projeto integrador, que é do quiz, né? Não entra em conflito. No ano anterior, eles se complementavam. Nesse ano, eles não têm nada a ver. Ok? Qual que é o prazo de entrega? Eu até vou ver hoje qual vai ser os últimos dias de aula, né? E vai ser naquelas últimas 2 semanas de aula aí. Tá? Parece que tinham falado que ia ser dia 16 agora, de dezembro. Não, mas aí retorna, né? Mas aí também, tipo assim, retorna no ponto da matéria do senhor. Se eu tiver passado em outras matérias, eu só apresento o que for preciso, do trabalho. Sim, exatamente. Né? Eu não sei, Samuel, assim, ó, havia até surgido uma possibilidade de encerrar o ano em dezembro, tá? Certo? Eu não sei como é que ficou. Acredito que nessa semana aí vai ter alguma resolução, né? Porque as aulas de vocês, elas encerram efetivamente. O calendário econômico diz que nas aulas vão até dia 20 e depois retornam se não me engano, em janeiro, para finalização, né? Então nós teremos que ver isso. Ortiz, vai encerrar em dezembro? Tudo bem, vamos encerrar em dezembro, fechamos esse Canvas aí, eu faço atendimentos individuais, por equipe, a gente organiza, faz, vocês aprendem e entregam. O que precisa cada equipe tem que estar organizada, tem que estar em sincronia, né? Querendo buscar o meu apoio, né, e buscar informações para poder construir o produto. Só isso. Um Canvas desse, em 2 encontros, a gente monta e encerra ele bonitão. E aí eu falo encontro por equipe, encontros individuais por equipe, entendeu? Cada equipe tem que correr atrás do que quer. Bruna, alguma dúvida? Não. Yuri, alguma dúvida? Acho que ele abre o microfone, mas não sai nada. Ele tentou. O que eu ia falar aí era que esse trabalho aí, eu tô meio perdido ainda. Era aquele da solução digital? Isso. É aquilo que a gente fez, Yuri. Ó, sugestão. Samuel e Yuri. Ó, vocês agora passaram o Enem. Tá? Porque são muitos trabalhos aí e a gente... Pois então vamos lá. Ó, sugestão minha. Reúne a equipe de vocês. Vamos marcar uma tarde. Vamos sentar, conversar sobre o produto, alinhar, e nós marcamos 2 encontros, nós encerramos isso. Só tem que correr atrás. A equipe precisa se organizar, ver que dias tem disponível, marcar comigo e a gente faz 2 conversas de 1h30 cada uma, encerra esse trabalho aí, da solução digital com o Canvas. Tá? Entenderam? Tá tudo legal? Quando seria? Com vocês. Organiza, tá? Entendi. Vejam com a equipe que dias vocês podem, preferencialmente ver 1 ou 2 tardes, para não ficar uma presa a uma. Diz, Ortiz, nós temos tal dia, tal horário livre, tal dia, tal horário livre. Como é que fica na tua agenda? Eu vou dizer, olha, esse primeiro dia que vocês disseram não dá, mas no segundo dá, vamos sentar e conversar. Vamos, beleza. Joia.
faço um link no Meet, aí vocês corram atrás, marcam, me convidam e vamos terminar de desenvolver esse produto e fazer esse canvas ligeirinho e encerrar. Beleza. Tá? De forma bem objetiva e bem... Povo, podemos encerrar então? Sim. Você vai fazer chamada? Na verdade, são só 4 alunos, né? Eu já estou aqui olhando para os 4. Então, beleza. Né? Não tem muito aqui. Gente, agora me surgiu uma dúvida que nós estamos entrando na primeira semana, né, do novo ciclo, né? Eu imagino que sim, porque hoje é a primeira semana daquelas 2 semanas que tem separado, sabe? É a primeira semana. Então nós temos aula na sexta, né? Então nós temos aula sexta de novo. Eu imagino que sim. Se nós temos aula sexta de novo, vamos nos encontrar na sexta, encerrar essa questão do Canvas aí, né? E aí já partir para construção dele. Tá bom? Beleza. Joia. Pessoal, um abraço, muito obrigado. Samuel, quando tu puder me mandar o arquivo, enfim, ver como é que nós podemos fazer, beleza. Tu me contata, tá? Beleza, tá. Uma boa semana para vocês. Sexta-feira a gente se vê de novo, Beleza. Tá? Falou, obrigado, pessoal. Um abração, até mais.